vítima de doença prolongada. Para que as eleições gerais decorram. José Eduardo dos Santos perdeu a vida por volta das 11h10, segundo o comunicado da Presidência da República de Angola, publicado na sua página do Facebook. O antigo governante estava internado em estado crítico numa clínica em Barcelona, depois de ter sofrido uma aparatosa queda em sua residência e ter dado entrada na unidade sanitária inconsciente, tendo sido colocado em coma. O seu estado de saúde foi se agravando, tendo havido até sugestão da equipa médica que o assistia para desligar os aparelhos que o suportavam, uma opção rejeitada pela família. Em comunicado, o governo angolano ressalta a importância histórica de José Eduardo dos Santos na construção da nação angolana. O executivo da República de Angola inclina-se com maior respeito e consideração perante a figura de um estadista de grande dimensão histórica que regeu durante muitos anos com clara evidência e humanismo os destinos da nação angolana em momentos muito difíceis. O executivo da República de Angola apresenta à família enlutada os seus mais profundos sentimentos de pesar e apela à serenidade de todos neste momento de dor e consternação. Ainda hoje, através deste decreto presidencial, o governo decretou 5 dias de luto nacional, obrigando assim a colocação da bandeira em meia haste e o cancelamento de todos os espetáculos e manifestações públicas. Já foi criada uma comissão para preparar o funeral, apesar de a filha de José dos Santos ter dito que em vida o antigo presidente manifestou vontade de não ser trasladado para Angola caso perdesse a vida em Barcelona. No entanto, o governo angolano entende que José Eduardo dos Santos foi uma figura ímpar da pátria angolana, a qual se dedicou desde muito cedo, tendo tido relevante participação na luta contra a colonização, na conquista da independência nacional, na consolidação da nação angolana, na sua afirmação no contexto das nações, na conquista da paz e reconstrução e reconciliação nacionais. Pelo que se espera que venha a ter um funeral de Estado, apesar de não ter sido ainda anunciado. O presidente da República já reagiu à morte de José Eduardo dos Santos. Filipe Nyusi lamenta a perda e mostra-se solidário ao povo angolano. O chefe de Estado diz que Angola e África perdem um diplomata de consenso e endereça pêsames à família. José Eduardo dos Santos esteve por mais de 30 anos no poder. A STV recorda o percurso de vida e político do antigo chefe de Estado de Angola. Juro defender com todas as minhas forças a independência, a soberania e a integridade da nação. O segundo presidente de Angola nasceu a 28 de agosto de 1942. À semelhança de vários países africanos nessa altura, o território angolano encontrava-se sob a dominação colonial europeia. Por isso, foi num contexto de injustiças sociais baseadas na cor da pele que José Eduardo dos Santos cresceu, investindo na educação como fator de consciência. Integrou em 1960 as fileiras da Luta Clandestina de Libertação Nacional de Angola, na cidade de Luanda. Tinha nessa altura 18 anos de idade. No ano seguinte, precisamente a 7 de novembro de 1961, José Eduardo dos Santos saiu clandestinamente de Angola para a atual Congo-Kinshasa. Pouco tempo depois, recebeu o cartão de membro do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA. Abandonei Le Fazenda. Devido às qualidades intelectuais manifestadas durante a luta, José Eduardo dos Santos ganhou do MPLA em 1969 uma bolsa de estudos para cursar Engenharia de Petróleos e Gás na antiga União Soviética. 5 anos depois, em novembro de 1974, dos Santos tornou-se membro da direção do MPLA. Foi nessa condição que viu o seu povo libertar-se do regime colonial português, com a proclamação da independência nacional a 11 de novembro de 1975. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente
perante a África e o mundo a independência de Angola. Depois da independência, José Eduardo dos Santos foi ministro das Relações Exteriores e ministro do Planeamento. Quando Agostinho Neto morreu, dos Santos ascendeu ao cargo de presidente do MPLA e de Angola em setembro de 1979. O nosso Estado não abdicará das suas responsabilidades perante os povos que conduzem lutas justas de libertação nacional. Prestará. Desde a sua eleição a membro de direção do Movimento de Libertação, passaram-se cerca de 5 anos para chegar ao topo do poder. Nessa altura, o segundo presidente angolano tinha um país na incerteza. Por isso, a missão sempre foi unificar a nação e criar políticas para o desenvolvimento. Mas a guerra que opôs o governo angolano e a UNITA inviabilizou quaisquer tentativas de reformas econômicas. A guerra entre o governo angolano e a UNITA causou a morte de milhares de angolanos e destruiu várias infraestruturas que lesaram a economia do país. E, devido à falta de entendimento nos diálogos políticos, a guerra levou décadas. Em 1992 acontecem em Angola as primeiras eleições multipartidárias. Dos Santos, com efeito, conduziu o partido à vitória nas eleições legislativas com maioria absoluta e, como candidato a presidente, ganhou à primeira volta a eleição. Foi com José Eduardo dos Santos que Angola adotou a economia de mercado e teve um governo de unidade e reconciliação nacional, com membros do partido que tinham assento no Parlamento angolano. Essa decisão, com efeito, não impediu um novo levantamento armado pela UNITA, que, não reconhecendo o governo do MPLA, voltou à guerra em 1998 para impor as suas reivindicações. Dos Santos enfrentou novamente a guerra, mantendo as instituições democráticas do país e as liberdades dos cidadãos. Angola conquistaria, sob sua liderança, a paz definitiva em 2002, depois da morte de Jonas Savimbi, então líder da UNITA. Vocês não podem ir ser escravos do MPLA. Dos Santos sempre foi um homem sereno, de fala pausada, que não manifestava publicamente as suas emoções. Enquanto esteve no poder, defendeu a interligação de sistemas de energia, o desenvolvimento de capacidades internas de energia e água e a criação de parcerias regionais. Criação em cada um dos países membros de um ambiente macroeconômico interno que favoreça o investimento e o comércio. O segundo presidente de Angola mostrou-se a favor da unidade do seu povo como fator indispensável para o desenvolvimento socioeconômico e ainda propôs a estabilidade político-social como veículo de progresso angolano, comprometendo-se com a promoção de um setor privado local forte. Há lugar para a diversidade de opinião, para as diferenças políticas, para o debate e a discordância, nos limites do respeito e da legalidade. Em termos de política externa, Dos Santos investiu na solidariedade entre os povos e foi defensor das liberdades. As diferenças naturais que existem entre as pessoas não devem servir para dividir ou criar quaisquer formas de separação. Pelo contrário, elas enriquecem o nosso patrimônio comum, consolidam a identidade nacional na diversidade multiétnica e cultural. Dos Santos defendeu a integridade territorial na Namíbia, nos termos da Carta da Organização da Unidade Africana, portanto, manifestando-se contra o apartheid na África do Sul e a favor da amizade entre os países membros da África Austral. Devemos continuar a manter laços de boa vizinhança com os países fronteiriços e contribuir para a paz, segurança e estabilidade das regiões em que Angola está inserida. O segundo presidente de Angola foi defensor do rigor e da transparência na gestão dos fundos públicos, mas a sua presidência foi manchada por escândalos de corrupção, visando diretamente a si e a sua própria família. Às tais acusações, Dos Santos reagiu.
Diz também que no país há corrupção, mas não há país nenhum no mundo em que não há corrupção. De qualquer modo, o nosso governo está a fazer esforços para combater esse mal. E sobre o tema corrupção, disse mais. Na internet, alguém pôs a circular a notícia de que o presidente de Angola tem uma fortuna de mais de 20 bilhões de dólares no estrangeiro. Se essa pessoa fosse honesta e séria, devia indicar imediatamente ao Departamento de Inteligência Financeira do Banco Nacional de Angola os nomes dos bancos e os números das contas em que esse dinheiro está depositado, para que o Tesouro Nacional possa transferir esse montante para as suas contas. Mas isso não é e nem será feito, porque se usa a mentira, a intriga, a desinformação, a manipulação para dividir as forças patrióticas. José Eduardo dos Santos lançou debates sobre a instalação da administração do Estado angolano em todo o território nacional. Tolerância, democracia, unidade e reconciliação nacional marcaram o seu discurso ao longo dos anos na presidência. 38 anos depois de ter governado Angola, em 2018, tomou a decisão de deixar a atividade política ativa. Nos últimos tempos, fixou-se em Espanha, onde perdeu a vida em Barcelona, vítima de doença. Viva Angola! Viva! Viva Angola! Viva! O antigo presidente da República, Armando Guebuza, realça o facto de José Eduardo dos Santos ter contribuído na transição para a paz em Angola e início do processo de desenvolvimento do país. Em primeiro lugar, queria manifestar a minha e da minha família solidariedade para com a família e para com todos os angolanos neste momento em que Angola perde um dos seus mais destacados filhos. Para mim, José Eduardo Santos é a pessoa que efetivamente produziu a paz para os angolanos. Também José Eduardo Santos é a pessoa que, em situações muito complexas, um mundo completamente alterado, em termos de condições internacionais, foi capaz de iniciar o processo do desenvolvimento de Angola. Como é que descreve José Eduardo dos Santos? Por muitas pessoas visto como uma pessoa muito, não vou dizer tímida, reservado. Eu também tinha a mesma impressão, mas quando estive com ele em Luanda e mais tarde aqui em Moçambique, senti que ele era uma pessoa muito aberta, até muito agradável. Como é que acha que este país deveria recordar, valorizar e imortalizar José Eduardo dos Santos? Eu penso que tem que voltar à narrativa da paz. Hoje, passados não sei quantos anos, muita gente pode esquecer de que a paz é importante e é valiosa em Angola. Nós aqui em Moçambique, que temos ainda problemas de paz, sabemos perfeitamente quanto custa e quanto sofre um povo quando não tem paz. O camarada Eduardo Santos foi esse homem que foi trazer a paz e colocou-a no meio, nos lares angolanos. A história de Moçambique e Angola é semelhante até pela experiência colonial. Recordamos agora alguns momentos marcantes que aproximam os dois países. As relações entre Moçambique e Angola vêm já desde os tempos em que eram colônias.
Pode-se falar de 1884, quando Portugal queria unir os dois países no chamado Mapa Cor-de-Rosa. Já na luta pela independência, os dois países apoiaram um ao outro. Moçambique proclamou a independência em junho de 1975 e Angola veio a proclamar 5 meses depois, ou seja, a 11 de novembro do mesmo ano. Após a independência, os dois países considerados irmãos continuaram de mãos dadas. Em 1978, estabeleceram um acordo geral de cooperação nas áreas de educação, ciências e tecnologias. No mesmo dia, foi constituída uma comissão de cooperação bilateral para avaliar os compromissos assumidos entre os dois países e perspectivar novas áreas de cooperação que continuam até hoje. Quando o presidente José Eduardo Santos estava no poder, também estava a enfrentar uma grande guerra de destabilização. O mesmo que estava a acontecer em Moçambique, estávamos a passar pelas mesmas vicissitudes. Então, era uma situação que preocupava os dois países e que se centravam muito nos seus problemas internos, porque era preciso tentar conseguir alcançar a paz. E o presidente José Eduardo Santos era uma pessoa de poucas palavras, era uma pessoa que pouco se expunha, porque estava muito, mas muito preocupado em buscar a paz para o seu país. Em abril de 2005, a primeira deslocação oficial de Armando Guebuza após ter assumido a presidência da República foi a Luanda. Nessa visita, Guebuza convidou José Eduardo dos Santos a visitar Moçambique. E assim aconteceu. A 30 de outubro de 2007, o então presidente angolano fez sua primeira visita oficial ao país. As portas da cidade de Maputo estão abertas a todos os angolanos que queiram visitar esta bela capital moçambicana para melhor conhecerem, para aqui viverem, eventualmente, trabalhar, para passear, contribuindo assim para o reforço da amizade entre os nossos dois povos. Mas já esteve em Moçambique antes, para participar em cimeiras de chefes de Estado e do governo da CPLP, da SADC e da União Africana. Os fortes laços de solidariedade, criados durante muitos anos na luta comum contra o colonialismo, o racismo e todas as outras formas de dominação, permitiram que os 9 países da região, fundadores da SADCC, alcançassem facilmente uma plataforma de entendimento político e definissem bases concretas para uma cooperação econômica vantajosa para todos. Outro feito foi em 2015, quando Angola perdoou a dívida externa de Moçambique, avaliada em pouco mais de 600 milhões de dólares, numa visita que Filipe Nyusi efetuou àquele país. Refletimos um pouco sobre a dívida, a vontade. Angola, mais uma vez, ele afirmou a sua vontade de perdão da dívida de Moçambique, pelo menos de 50%, e a outra parte que ficar transformá-la em investimento. Então isso já tinha sido manifestado, esta intenção, e agora foi colocada até no nosso comunicado final. Em 2017, mais uma vez os dois países mostram o seu lado irmão. Joaquim Chissano esteve em Angola como observador nas eleições que levaram João Lourenço à presidência em substituição de José Eduardo dos Santos. E a STV esteve na tarde de hoje na Embaixada de Angola em Maputo. A bandeira já estava a meia haste, símbolo da morte do antigo chefe de Estado. Foram decretados 5 dias de luto nacional. O embaixador angolano em Moçambique vai falar amanhã, às 10h30. A Frelimo diz que a morte de José Eduardo dos Santos é uma perda irreparável. Diz também que José Eduardo dos Santos foi uma figura que ajudou Moçambique a conquistar a independência. A Renamo também lamenta a morte de José Eduardo dos Santos e endereçou mensagem de condolências à família.
Considerado partido irmão porque comungaram dos mesmos objetivos até a independência, a Frelimo diz que a morte do ex-presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, deixa um grande vazio. O presidente José Eduardo dos Santos fez 38 anos de governação de Angola. Significa que o presidente José Eduardo dos Santos faz parte ou é ator da consolidação e construção do Estado de Direito Democrático de Angola. O presidente José Eduardo dos Santos foi presidente do MPLA, 38 anos, e a história do MPLA confunde-se também com a história da Frelimo. Somos partidos irmãos, o MPLA e a Frelimo. Este é um momento de dor e consternação em que vive a população de Angola, nesse caso os membros do partido MPLA, e nós, a Frelimo, somos solidários ao MPLA e à população em geral do nosso país irmão Angola. É um momento de dor e consternação, é um momento difícil, é uma perda irrecuperável, porque o presidente José Eduardo dos Santos faz parte daqueles atores que construíram, consolidaram e fizeram com que a sua juventude fosse edificação do seu Estado. Já a Renamo endereçou mensagem de condolências à família e ao partido. Angola é um país com algumas características comuns em Moçambique. Estamos a dizer que tivemos o mesmo colonizador, que é Portugal, e que nós podemos dizer neste momento que a Renamo sente esta dor, a Renamo partilha esta dor com os angolanos. A morte de um ser humano ninguém deseja, daí que, como cristãos, nós somos muçulmanos e outros, prezamos pela vida dos nossos concidadãos, daqueles que estão fora. É mesmo um sentimento de pesar. Raul Domingos antevê problemas nas relações entre o atual presidente de Angola e os filhos de José Eduardo dos Santos. Já o académico Alberto Ferreira diz que João Lourenço vai conseguir controlar a situação. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, diz que se perdeu um líder panafricanista com a morte de José Eduardo dos Santos. É lamentável. É um líder ímpar, como sabe, que o presidente José Eduardo dos Santos é um grande panafricanista. É um homem que lutou e dedicou pela causa da África, não só causa angolana. E nós temos que render a homenagem a esse digno filho da África. Vou telefonar ao presidente Lourenço. Já mandei para uma nota de condolências. Não só a Guiné-Bissau, é toda a África está de luto. Perdemos um grande filho da África. E Guiné-Bissau, com certeza, como óbvio, temos que render homenagem a essa senhora. Junta-se também às reações o presidente cabo-verdiano, Zé Maria Neves. O estadista diz que Cabo Verde perde um grande amigo e um líder africano que sempre contribuiu para o crescimento econômico e espiritual destas ilhas, de modo que também estaremos de luto pela morte do presidente José Eduardo dos Santos. Já o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou condolências por via do site oficial da presidência portuguesa. O presidente José Eduardo dos Santos foi interlocutor de todos os presidentes portugueses em democracia durante 4 décadas, constituindo-se um protagonista decisivo nas relações entre os Estados e os povos angolano e português. Portugal testemunha o respeito devido a essa longa memória em período determinante para o nascimento e o arranque da CPLP e o engrandecimento das nossas relações bilaterais após a descolonização. Além dos chefes de Estado, surgem também reações de antigos presidentes. É o caso de Pedro Pires, antigo presidente de Cabo Verde. Pires diz que dos Santos foi uma figura central na grande mudança da África Austral. As nossas sinceras desculpas pela troca de apontamentos de reportagem. Esta é uma nota que dá conta de que vários chefes de Estado reagiram à morte de José Eduardo dos Santos. Dizem que a África perdeu um grande líder. Agora sim, Raul Domingos antevê problemas nas relações entre o atual presidente de Angola e os filhos de José Eduardo dos Santos.
O académico Alberto Ferreira diz que João Lourenço vai controlar a situação. Com larga experiência como político, Raul Domingos, presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, começa por lamentar a morte do ex-presidente angolano. Portanto, é um momento de dor e de luto para o povo angolano, com o qual nós nos solidarizamos. Eduardo Santos morre num momento de profundas mudanças em Angola. E é uma perda irreparável, tendo em conta que ainda podia contribuir para essas mudanças. A sua voz teria um grande impacto naquilo que são as mudanças que se pretendem. Em seguida, defende que com a morte haverá escalada da tensão entre João Lourenço e a família dos Santos. Os últimos pronunciamentos da filha, podemos esperar alguma situação conturbada em Angola nos próximos tempos. Mas queremos, neste momento de luto, de consternação do povo angolano, manifestar o nosso sentimento de solidariedade e esperar que se acalmem os ânimos e se acompanhe com serenidade este momento, que é o momento do fim da história de um homem que contribuiu para grandes mudanças em Angola. O académico Alberto Ferreira tem uma posição diferente. Históricos, líderes históricos, eles não morrem. Samora Machel não morreu, vai sendo sempre avaliado e estudado. Mandela não morreu, vai ser sempre avaliado e estudado. De igual maneira, José Eduardo dos Santos também vai ser, portanto, avaliado por aquilo que representou para Angola e aquilo que representou para a África em geral. Não vai criar nenhuma instabilidade pelo facto que ele não é o presidente em exercício neste exato momento. Angola está estável politicamente, socialmente e, portanto, não há de haver nenhuma rebelião e não há de deixar um vazio institucional onde o líder que acumulava todo o processo tivesse, portanto, fora disso. O Banco Mundial diz que o atual modelo de crescimento de Moçambique contribuiu para o aumento de desigualdades entre as pessoas. A instituição financeira internacional salienta que o documento teve pouca influência na redução da pobreza. Num relatório de 127 páginas, o Banco Mundial diz que Moçambique está entre as economias que crescem mais rápido na África subsaariana há décadas. Mas o país tem tido dificuldades em traduzir esse crescimento na redução generalizada da pobreza. O crescimento tem beneficiado desproporcionalmente os grandes centros urbanos, alargando o fosso entre o nível de vida e as oportunidades econômicas entre as zonas rurais e urbanas. O consumo dos agregados familiares nas zonas rurais é quase 3 vezes inferior ao das zonas urbanas. Segundo a instituição financeira internacional, embora os pobres tenham beneficiado com o crescimento, os ricos localizados principalmente em áreas urbanas beneficiam-se mais. O atual modelo de crescimento de Moçambique tem sido associado a um aumento das desigualdades e tem tido um impacto limitado na redução da pobreza. Embora a taxa de pobreza tenha caído de 60,3% em 2002-2003 para 48,4% em 2014-2015, as pessoas que se encontram nos últimos 40% da pirâmide de distribuição de rendimentos foram largamente deixadas para trás. Moçambique encontra-se agora entre os países com mais desigualdades da África subsaariana. Nas últimas décadas, refere o Banco Mundial, o crescimento tem vindo a tornar-se menos inclusivo, uma vez que Moçambique tem vindo a depender cada vez mais de megaprojetos. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique diz que o subsídio aos passageiros não vai funcionar. A OTM ameaça fazer uma greve.
caso as condições de vida não melhorem. Os últimos meses têm sido difíceis para os moçambicanos. Os preços dos produtos, sobretudo básicos, não param de aumentar e os combustíveis também. A previsão é de que dias difíceis ainda estão por vir. A Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM Central Sindical, mostra-se preocupada e exige que se tomem medidas para melhorar a situação. O movimento sindical exige que o governo de Moçambique e os agentes econômicos ataquem com urgência o problema de fundo que é o custo de vida, tomando medidas claras e eficazes para o controle dos preços de bens e serviços básicos, no lugar de entreter a população com promessa de distribuir-lhes dinheiro ou criar projetos sem pés para andar, como é o caso do projeto FAMBA, da Agência Metropolitana de Transporte de Maputo. A organização quer a redução do imposto sobre o valor acrescentado IVA nos produtos de primeira necessidade, combustíveis e outros serviços básicos, até porque o salário mínimo atual está longe de cobrir os reais custos da cesta básica. Neste país, o salário mínimo mais baixo é de 4.591 meticais e o mais alto é 14.340 meticais. E nenhum destes salários mínimos cobre 50% do custo do cabaz para uma pessoa, é de 8.401 meticais. E para uma família padrão de 5 membros, o valor ronda hoje quase a 40 mil meticais. A priorização dos dependentes dos antigos combatentes no acesso ao emprego na função pública também foi motivo de repúdio pela OTM Central Sindical. Por este e outros motivos, a organização ameaça observar uma greve ou manifestar-se publicamente. O movimento sindical reserva-se o direito de mobilizar uma manifestação ou uma greve à escala nacional como forma de mostrar o seu repúdio contra o elevado custo de vida, caso se verifique que, na prática, nada está a ser feito por quem tem direito para tirar os trabalhadores, famílias e toda a população do sufoco que estão submetidos. Munguambe disse ainda que o Estado deve assumir a sua função social e estancar o que a organização que dirige considera anarquia no comércio nacional. E a Renamo diz que o governo deve reduzir a política, deve rever, aliás, as políticas econômicas e agrárias. A revisão pode evitar a subida de preços de produtos básicos. O alto custo de vida, agravado recentemente com o aumento do preço dos combustíveis e dos produtos alimentares de primeira necessidade, gera preocupação de vários setores e famílias. Sobre a situação, o Partido Renamo disse que o governo precisa criar mecanismos para conter o encarecimento dos produtos alimentares, principalmente. O governo criar boas políticas no âmbito do transporte e não só criar condições que os moçambicanos que trabalham no setor privado, no setor informal, e todos eles tenham um salário digno que pode corresponder àquilo que é o custo de vida. O maior partido da oposição considerou ainda que conversa telefônica entre o presidente da República e o seu homólogo ucraniano devia ter sido um momento para o país tomar uma posição relativamente ao conflito russo-ucraniano. O governo moçambicano mostrou-se neutro em relação a esta guerra, no implícito comportamento de falta de solidariedade para com o povo ucraniano. O nosso apelo ao governo de Moçambique para que, de forma clara e pouco dúbia, em nome dos moçambicanos, sem exceção, condenar a guerra movida pela Rússia contra a Ucrânia. Simon Makuyan falava a jornalistas esta sexta-feira na cidade de Maputo. O ministro da Economia e Finanças anunciou um subsídio de 50 milhões de dólares para travar a subida dos preços dos transportes de passageiros.
Max Tonella salienta que o governo mobilizou 85 milhões de dólares para financiar as famílias mais desfavorecidas. A informação foi avançada no âmbito da visita do diretor para o Departamento Africano no Fundo Monetário Internacional a Moçambique. O representante da instituição financeira manteve esta sexta-feira um encontro com o presidente da República. Na ocasião, Filipe Nyusi manifestou sua preocupação em relação à situação da Estrada Nacional número 1, indicando-a como uma via prioritária para a dinamização da economia nacional. Depois de o presidente do Conselho de Administração da Agência Metropolitana de Transportes ter anunciado 40 milhões de dólares para subsidiar o transporte público, o ministro da Economia e Finanças trouxe novos dados. O governo mobilizou recursos para assegurar que haja uma estabilidade dos preços dos transportes públicos, tendo já recursos avaliados em cerca de 50 milhões de dólares para este fim. E, em resultado, nós esperamos que, mesmo perante eventuais incrementos adicionais do preço do mercado internacional, que tem sido volátil, as populações nos centros urbanos possam estar protegidos. E é pensando na proteção das populações que o Executivo foi à busca de financiamento para as famílias menos favorecidas. Mobilizamos cerca de 85 milhões de dólares americanos para aumentar o espaço fiscal para o Estado financiar as famílias mais desfavorecidas, portanto aumentando o número de agregados familiares, mas também o valor a atribuir por família. O ministro da Economia e Finanças falava durante uma conferência de imprensa conjunta com o diretor para o Departamento Africano no Fundo Monetário Internacional. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes há informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias, o Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve 2 supostos raptores. São suspeitos de estarem envolvidos no rapto de um empresário na cidade de Maputo. Estes 2 irmãos têm idades entre 25 e 35 anos e sobre eles pesa o crime de rapto de um empresário moçambicano de nome Mohamed Anwar, de acordo com o Serviço Nacional de Investigação Criminal. O rapto aconteceu no dia 30 de junho no bairro Polanacaniço A, na cidade de Maputo, quando a vítima se encontrava nas proximidades da sua casa. Um destes indivíduos é apontado como o responsável pelo arrendamento de casas que serviriam de cativeiro da vítima. Casa de serviço, doutora, quem paga a casa não sei eu. No outro trabalho é que paga a casa, não sei eu que pago a casa. Eu estou lá há 3 meses. Este outro implicado diz que arrendou uma casa a 16 mil meticais no bairro Nkobi, Matola, província de Maputo, a mando do seu irmão. Eu não sei nada de errado. A única coisa que eu sei é que eu aluguei casa para meu irmão. Só. Ele pediu para alugar. Para que ele queria fazer o quê? É para viver. Para além de outros vestígios do crime, o Cernic apreendeu 2 viaturas utilizadas no dia do rapto e que pertencem a um dos indiciados. Estamos a falar aqui daquilo que eram as buscas de viaturas para a execução destes fatos, que foram vistas nos seus telemóveis, assim como alguns dados que foram apagados, mas com base naquilo que foram os trabalhos forenses, foi possível recuperar algumas informações, que estamos a falar aqui de algumas imagens da própria viatura, de mensagens de interação frequente com este mesmo cidadão, identificado como o seu mandante. Apesar de assumirem que as viaturas são suas e arrendavam uma das casas, os implicados negam ter raptado o empresário, ainda em parte desconhecida. O Cernic diz que o mandante do rapto vive fora de Moçambique. Recorde-se que um outro empresário foi raptado na noite de quinta-feira na cidade de Chimoio, província de Manica. E a polícia ainda não sabe onde está o empresário sequestrado na cidade de Chimoio. De acordo com a polícia, o empresário Ibrahim Patel foi raptado por 3 pessoas armadas. Fora de portas, morreu o ex-primeiro-ministro japonês, depois de ter sido baleado num comício eleitoral. O suspeito de crime já foi detido.
Era mais um dia de trabalho para o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que dava um comício na cidade de Nara, com os olhos postos nas eleições de domingo no parlamento. Durante o discurso, Shinzo Abe terá sido alvejado com 2 tiros pelas costas, do lado esquerdo e no pescoço. Inicialmente, o antigo governante foi transportado para um hospital em estado grave. Tempos depois, não tendo reagido aos ferimentos, os médicos anunciaram o seu falecimento. Segundo a imprensa internacional, o suspeito de 41 anos de idade foi detido no local. O detento confessou à polícia que estava insatisfeito com Shinzo Abe e tencionava matá-lo. Representantes de alguns países prestaram condolências ao povo japonês pela perda. Olhamos agora o desporto. O selecionador nacional de futebol de praia, Abneiro Osaka, divulgou esta sexta-feira a pré-convocatória para a Taça COSAFA e Campeonato Africano da modalidade. A convocatória final será anunciada na primeira semana de setembro. Guarda-redes: Manuel Tivane, Horácio Tivane, Gonçalves Bila e Assane. Defesas: Ângelo Tomás, Gerson Chivale, Hermínio Marcelino, Omar Artur Duela, Lotinha Votse, Cosílio Cossa, Ramosete Cumbe e Luís Guerra. Médios: Fidel Cossa, Nelson Manuel, Hélio Maota, Antônio Namape, Yuran Malate, Félix Vilanculos, Trazenta Machanguana e Paulo Novella. Pivôs: Mário Mazuze, Rashid Smith, Castigo Choquice e Júlio Manjate. Moçambique inicia a preparação na próxima terça-feira, 12 de julho, na Arena da Costa do Sol, em Maputo. A Taça COSAFA disputa-se de 17 a 25 de setembro na África do Sul e o CAN de 20 a 30 de outubro em Vilanculo, província de Inhambane. A utilização do Estádio Nacional do Zimpeto passará a ser mediante o pagamento imediato. Com a medida, a Secretaria de Estado do Desporto pretende garantir maior estabilidade na manutenção da infraestrutura. No estádio e no seu perímetro todo. Acabou o recreio. As regras do jogo mudaram e o aviso à navegação vem da Secretaria do Estado do Desporto e de um rosto bem conhecido. A utilização do Estádio Nacional do Zimpeto passa a obedecer à modalidade de pronto pagamento. Ao longo destes últimos anos, nós temos feito uma gestão muito democrática, mas prejudicial para a própria longevidade do próprio estádio e para as condições em que nós gostaríamos que o estádio estivesse. Neste sentido, a Secretaria do Estado do Desporto quer acabar com a vulnerabilidade do estádio. Por regra geral, o estádio é utilizado por toda a gente. Portanto, quem quer fazer um jogo recreativo requer o estádio, quem quer fazer um jogo oficial requer o estádio e, regra geral, estes pedidos de utilização do estádio têm sido feitos de forma aleatória, primeiro, e segundo, sem nenhum encame para a própria manutenção do estádio. E as medidas são claras. Doravante, a utilização do estádio passará a ser na modalidade do utilizador-pagador. Quem pretende utilizar o estádio do Zimpeto ou quem pretende utilizar as infraestruturas desportivas para nós conseguirmos continuar a manter e podemos fazer um reinvestimento regular para que as infraestruturas não caiam naquela condição em que acabou ficando o Estádio Nacional do Zimpeto. Mas as medidas não param por aí. Além disso, haverá também aquelas cartas de responsabilidade, que é quem usou o Estádio Nacional ou quem usou uma infraestrutura desportiva deve devolvê-la da mesma forma que a recebeu. Vocês têm conhecimento que a gente tem recebido concertos, temos recebido outros eventos e para que não incorramos em risco de entregarmos uma infraestrutura em condições de depois recebermos danificada, há esta carta de responsabilidade que é, se alguma coisa foi danificada, deve ser reposta logo a seguir. Com essas medidas, a Secretaria do Estado do Desporto considera que o Estádio Nacional do Zimpeto e outras infraestruturas desportivas poderão ter sempre ações de concertação, sempre que houver necessidade. Gilberto Mendes falava esta sexta-feira durante a conferência de imprensa sobre a recente aprovação provisória do Estádio Nacional do Zimpeto pela CAF. O Tribunal Criminal da Suíça considerou inocentes o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, e da UEFA, Michael Platini.
Os dois eram acusados de corrupção e fraude. Os dois dirigentes, que já estiveram entre as figuras mais poderosas do futebol mundial, sempre negaram as acusações contra eles. Blatter e Platini tinham sido acusados em novembro passado, na sequência de uma investigação levada a cabo por procuradores em 2015. Em causa estava o pagamento de pouco mais de 2 milhões de euros, cerca de 130 milhões de meticais a Platini por parte de Blatter, em nome da FIFA em 2011. Por conta da acusação, Blatter renunciou ao cargo de presidente da FIFA, que ocupou durante 17 anos, enquanto Platini deixou a presidência da UEFA. O caso esteve em tribunal durante 6 anos. Com o caso, Blatter terminou seu reinado à frente da FIFA em desgraça e frustrou as esperanças de Platini de sucedê-lo depois de ter sido banido do futebol a quando da denúncia. Para trás o desporto, agora vamos a uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos por Maputo, a capital do país, uma máxima de 26, uma mínima de 14, céu ligeiramente limpo, mesmo cenário em Xai-Xai, Gaza, 25 de máxima e 15 de mínima. Em Ambane não foge a regra, uma máxima de 25, uma mínima de 18. Avançamos ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, continuação de céu ligeiramente limpo, 25 de máxima e 16 de mínima. Chimoio, 21 de máxima e 11 de mínima. Climane, na Zambésia, uma mínima de 17, uma máxima de 28. Tete, 29 de máxima e 18 de mínima. Seguimos ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, continuação de céu ligeiramente limpo, 27 de máxima e 17 de mínima. Lixinga, 8 de mínima e 20 de máxima. Pemba, em Cabo Delgado, a previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 27 de máxima e 20 de mínima. Até já. De volta às notícias, vamos agora ao espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Ora bem, hoje começamos pelo assunto do dia, a morte do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Tomás Vieira Mário, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Boa noite. A morte de José Eduardo dos Santos é uma perda para Angola e para o mundo. Efetivamente, o presidente José Eduardo dos Santos fez parte daqueles combatentes pela independência de Angola e portanto, faz parte da história densa de Angola, história marcada por anos prolongados de guerra, de luta. José Eduardo dos Santos fez todo esse percurso da independência e quando sucede a Agostinho Neto, em 1979, herda todo um país ainda em conflito intenso. A guerra que se prolongou com a UNITA, que atraiu o apoio de Cuba, até as famosas batalhas de Cuito e Cuanavale, que alguns historiadores dizem que foi o fim, enfim, da máquina militar do apartheid, até o acordo com a UNITA, o acordo de Bicesse, que pôs fim à guerra em Angola, e as eleições de 91 e, finalmente, a morte de Savimbi em Luena. Então, toda essa história muito densa de Angola tem a assinatura de Eduardo dos Santos. É uma figura que marcou profundamente não só Angola, por essa via, mas também a região da SADC, visto que todo este contexto de guerra em Angola era um contexto regional, era um contexto linha da frente, da SADC, da África do Sul, do apartheid. É uma figura, de facto, que deixou marcas indeléveis na história de Angola e da África Austral, de uma forma geral. Tomás Vieira Mário acompanhou parte do percurso de José Eduardo dos Santos. O antigo presidente vai mesmo ficar para a história de África? Sem dúvida que ficou já, como eu dizia, porque está associado a períodos muito especiais da nossa região. Angola foi um campo de batalha decisivo na luta contra o apartheid. Angola foi um campo de batalha decisivo para a independência da Namíbia. A SWAPO teve base muito importante em Angola e o próprio processo de Namíbia esteve condicionado, como se sabe, durante muitos anos
a que as tropas cubanas saíssem de Angola, a tal conexão entre Cuba e Namíbia, toda essa história muito forte da nossa região dos anos 80 tem José Eduardo dos Santos associado claramente com o presidente de Angola, uma potência na altura, uma potência militar muito grande, que se afirmou na região e, portanto, ele ficou já na nossa história como uma das figuras que marcam os anos 80 até 90, a transição democrática geral da região. Ele é parte desse processo, como sabe, negociou a paz com a UNITA em Bicesse, e foi às eleições em 91 com a UNITA e prosseguiu o processo democrático. Então, não há dúvida em como deixou o seu nome já marcado na história de Angola e de África, de uma forma geral. E sendo alguém que acompanhou o percurso político, uma parte conhece o percurso político de José Eduardo dos Santos, por que o antigo presidente não reunia consenso na sua governação? Bom, penso que internamente houve uma fase em Angola, após que se fechou o conflito com a UNITA, com a morte de Savimbi, digamos que houve um pouco mais de volta para dentro do país, para a governação interna, uma verificação mais de perto de como é que nós, passa a expressão, como é que os angolanos se governavam entre si. E aí a questão da corrupção veio ao de cima. Nomeadamente, houve muita acusação de que o presidente angolano beneficiava a sua família, os filhos em particular, Isabel dos Santos, Filomeno dos Santos, que dominavam as principais empresas do país, a Sonangol e o Fundo Soberano. Estava nas mãos do presidente. A própria Xizé dos Santos, ela era que tinha a empresa que geria as empresas de comunicação social. Então havia, digamos, uma espécie de um conglomerado empresarial em torno dos filhos do presidente. E isso criou alguma crispação na sociedade, em que o presidente estava a fazer uma governação, digamos, familiarmente favorecida, e isso associava-se à corrupção. Quando depois quando ele deixa o poder, entra o presidente Lourenço, faz-se, enfim, alguma inspeção das finanças públicas, não é? Aí a Sonangol mostrou grandes buracos, onde estava a filha Isabel dos Santos. Fundo Soberano, não havia fundo nenhum no Fundo Soberano, do Filomeno dos Santos, que ele era o gerente, e, portanto, tudo isso criou uma crispação em Angola, em termos de que o presidente angolano, com os filhos, teria, enfim, feito uma gestão ruinosa do país. Tanto que, quando entra o presidente Lourenço, ele diz que encontrou os cofres vazios, assim, literalmente. E isso criou uma tensão muito grande entre os angolanos, porque é o sucessor que diz que o presidente José Eduardo dos Santos deixou os cofres vazios. O presidente José Eduardo dos Santos voltou de Espanha, expressa-me para dizer que não é verdade, deixei algum dinheiro nos cofres. Já agora, Tomás Veremar, que tipo de relação podemos prever entre o atual presidente de Angola e os filhos de José Eduardo dos Santos? Bom, essa relação já existe, não esperou que o pai morresse. Portanto, a relação foi de que João Lourenço, quando tomou posse, fez uma espécie de uma campanha anticorrupção, apelando primeiro para que todos os que tivessem capitais expatriados os repatriassem, e fez uma revisão geral das empresas públicas angolanas, algumas que eram nas mãos de generais e filhos do presidente, nomeadamente, já disse aqui, a José dos Santos, Filomeno dos Santos, que perderam as suas ações e têm processos nos tribunais. Então, já há caso no tribunal. Portanto, não é um caso pessoal do presidente angolano com os filhos de José Eduardo dos Santos. É um caso de tribunal, é um caso criminal. Em tribunal, portanto, são casos que os tribunais vão julgar e tomar decisões que a lei prevê e acolher. Vamos passar para outros assuntos, Tomás, que marcaram a semana. Esta semana foi de alguma agitação no setor dos transportes. Depois da greve de transportadores, Tomás, o governo anunciou subsídios aos passageiros e compensações aos transportadores, mas a medida não reúne consenso. Os transportadores querem mesmo o aumento da tarifa. O mecanismo, a medida anunciada pelo governo, vai funcionar? Eu penso que aí temos ainda alguns problemas. Primeiro, do contexto dos beneficiários. Quando falamos dos transportes públicos, é Maputo em particular, falamos de um parque de transporte, nem todo ele legalizado.
há muito transporte informal fora do circuito legal, portanto, que não tem acesso a subsídios. Isso é um problema. Em segundo lugar, quando, por exemplo, falamos de soluções como o cartão Famba, que também deve beneficiar as classes mais carenciadas, o cartão Famba tem condições. Primeiro, implica que você use dinheiro digital, tanto M-Cash ou M-Pesa, e, portanto, se registre. E mais, é pré-pago, semanalmente ou mensalmente. Ora, a maioria dos moçambicanos no Maputo ganham no dia a dia, para hoje, para comer agora. E, portanto, não vejo que possam pagar esse cartão assim uma antecedência. Segundo lugar, os autocarros do Famba não chegam a Catembe, não é? Portanto, não tem muita abrangência. Então, penso que aí ainda temos questões sérias por abordar, porque parece que são modelos que nós importamos de algum sítio e queremos que sirvam no nosso contexto. Não estão a servir. E depois, os subsídios, até onde vão ser mantidos? Quem é que os paga? Porque assim, é uma espécie de manta curta, não é? A gente sente frio nos pés, puxa para a cabeça, deixa os pés descobertos, porque não há dinheiro extra para o subsídio. Esse dinheiro vem de algum sítio que fica descoberto. Então, é um exercício que me parece não muito sustentável e é preciso que se veja um pouco mais, como bem dizia a Isaura, houve muitos debates essa semana sobre essa matéria. Vi alguns economistas que diziam que, olha, uma grande parte do custo do combustível, da sua estrutura, não vem dos impostos, emolumentos e tarifas depois do porto. Por exemplo, o gasóleo chega ao porto 50 meticais, mas chega à bomba 80 meticais. Então, 30 meticais são as cobranças de impostos entre armazenamento, inspeção, emolumentos, por aí fora. E, aparentemente, todos os serviços que fazem armazenamento, inspeção, são serviços públicos. E, portanto, parece que pode-se ir por aí para esbater a estrutura do custo do combustível, porque é muito dinheiro, 30 meticais, que vem só dos impostos cobrados do porto à bomba. Então, há um debate por fazer, até porque as classes mais baixas, um ponto em que não poderão mesmo viajar com os seus filhos, porque o custo do combustível vai, sem dúvida alguma, afetar o transporte. E repara que Maputo, o sul do Save, come do norte do Save. Então, comida do norte do Save, com combustível alto, também cresce o preço da comida, que vem para o sul. Então, há uma cadeia de consequências que eu penso que terá que ser vista, talvez com uma serenidade, ouvindo outros operadores, ouvindo outras opiniões. Já ouvi alguns sindicatos até ameaçar greves ou ameaçar medidas. A OTM, Central Sindical. A OTM já se pronunciou e, portanto, penso que ainda há um espaço para debate. Essa questão é uma questão muito crítica do custo de vida que vai, certamente, subir nos próximos tempos sem almofada para os mais pobres. O Banco de Moçambique já alertou que nos próximos dias o custo de vida pode estar muito mais alto. A estratégia de subsidiar os passageiros, Tomás Vieira Mário, é nova. Vai-se olhar o sistema de bilhetes eletrónicos que ainda não funcionam plenamente. Pela nossa experiência na gestão do transporte público, qual é o mecanismo que seria eficaz? Olha, há muitas hipóteses colocadas. Por exemplo, há quem coloque a hipótese do IVA como sendo a solução mais estruturante, que é cortar o IVA e não dar subsídio, porque o subsídio, como eu digo, não se poderá manter por muito tempo, porque tira-se em algum sítio, não é? Não há dinheiro que cai do céu para subsidiar, tira-se em algum sítio. Então, acho que ainda há muito debate aí. Economistas já sugeriram a questão do IVA, por exemplo, ou verificar a estrutura dos custos do porto para a bomba. Como eu dizia, há muitos intermediários ali que intervêm no processo, talvez encurtar um pouco o circuito do porto à bomba, por aí fora. Então, penso que, como dizia, há muito debate ainda por ser feito,
para que se encontre um consenso, repito, que não castigue ainda mais os mais pobres. A questão dos subsídios, Tomás, é um dos condicionalismos do Fundo Monetário Internacional para retomar ao financiamento. Esta estratégia de se subsidiar ao transportado não será uma forma de tentar equilibrar entre os interesses de Moçambique e os interesses do FMI? Pois, aí está. Nós temos que encontrar um meio termo entre aquilo que são os ditames dos parceiros financeiros, o FMI e o Banco Mundial, e aquilo que são as possibilidades das pessoas sobreviverem, não é? Porque não vejo que o FMI possa impor que os moçambicanos fiquem em posição de não poder comprar pão, não poder levar o filho à escola, porque não pode aprovar subsídios. Tem que haver algum meio termo, penso eu, que dê alguma cara social às nossas políticas, alguma cara a contar com os pobres. Isso penso que é indispensável que se faça. Mas há outros assuntos que temos de olhar. Sim. Hoje mesmo o Presidente da República falou esta semana com 2 presidentes. O primeiro foi o da Itália, que veio cá a Moçambique numa visita de Estado, e depois com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que foi uma conversa ao telefone. Com Zelensky, o Presidente da República fez questão de se mostrar solidário com a perda de vidas devido à guerra. Moçambique está, como todo o mundo, a sofrer as consequências desta guerra na Ucrânia. Como analisa este contacto entre Moçambique e Ucrânia, este contacto entre Filipe Nyusi e Volodymyr Zelensky? Bom, como disse o chefe do Estado na sua mensagem, na sua página do Facebook, foi uma comunicação que veio de Kiev, portanto, o telefonema veio para aqui, para Maputo. Mostra, portanto, o interesse do Zelensky em ouvir Moçambique, que agora, como sabemos, está na ONU, posição não permanente, com segurança, não é? Portanto, é uma posição de grande prestígio. O Zelensky pode querer ouvir Moçambique nessa posição, mas também acho que Moçambique tem interesse em que a sua posição no Ocidente seja vista com alguma moderação. Vamos agora entrar no mundo dos exportadores do gás. Portanto, é uma nova postura do país que implica uma diplomacia mais arrojada, com mais amigos, para poder ter um mercado de gás mais favorável. Então, penso que há uma série de circunstâncias que se reuniram e que fundamentam este encontro dos dois lados, do lado de Kiev e de Maputo. Aliás, como bem dizia, na parte da Itália, o presidente Sérgio Mattarella esteve cá e disse que espera que o gás de Moçambique tire Moçambique da dependência da Rússia. Então, como está a ver, parece que há uma triangulação numa semana entre Moçambique, Rússia, Ucrânia, Itália, e o gás moçambicano entra na equação. E, portanto, a Itália, como sabe, está com a AN, que é a maior parte do consórcio do Coral Sul, que explora o gás no Rovuma. Então, penso que o nosso gás, a posição de Moçambique na ONU, coloca-nos numa posição em que somos cada vez mais relevantes, mas também precisamos de ter um espaço, me parece, mais amigável lá fora, porque estamos no mercado intenso do gás a partir dos próximos tempos. Isso nos coloca em situações de grandes placos mundiais de negociação, de diálogo, e, portanto, acho que o presidente Nyusi fez bem o seu cálculo do tempo neste telefonema e recebeu logo a seguir, ou depois de receber o presidente da Itália em Moçambique. Então, penso que essa triangulação faz muito sentido neste momento. Na guerra na Ucrânia, Tomás Vieira Mário, Moçambique não assumiu nenhuma posição. Fincou o pé na neutralidade. Há quem temesse as consequências pela aproximação, pela posição, aliás, assumida por Moçambique. Podemos olhar para esta conversa como uma reaproximação? Eu penso que não. Penso que Moçambique explicou-se muito bem. Explicou-se muito bem ao mundo porque uma posição de neutralidade, porque diz que é a posição que lhe permite encorajar a negociação entre as partes. Então, penso que não está em situação embaraçosa. Explicou-se muito bem na ONU e aqui em Moçambique várias vezes. Penso que este encontro não pode ser visto como sendo uma espécie de reaproximação com a Ucrânia, mas é uma espécie de um encontro que visa esclarecer as posições das partes. Interessa a Zelensky, me parece a mim, encontrar uma África mais amistosa
porque a maioria da África votou em posição de neutralidade na ONU. E, portanto, Moçambique, como dizia, na ONU deve ter um papel importante. Interessa a Kiev ter, portanto, Moçambique, digamos, conhecido sobre aonde é que vai nos tempos que se aproximam. Então, acho que não é tanto reafirmação, mas é uma reafirmação de Moçambique na sua posição de neutralidade. Sobre a vinda do presidente da Itália a Moçambique, Sérgio Mattarella, esteve cá numa visita de Estado. Tomás Vieira Mário, em termos de diplomacia, quais são os ganhos das relações da visita de Sérgio Mattarella a Moçambique? Bom, eu penso que a Itália foi um país muito importante para nós. Mesmo durante a guerra, a Itália foi um parceiro comercial muito importante para nós. Como dizia agora, com o gás de Palma, temos a Eni aqui em Moçambique. O chefe de Estado moçambicano, no banquete, fez questão de mencionar as grandes crises que nós temos, pedindo o apoio da Itália. E, portanto, o presidente Sérgio Mattarella deve ter tomado nota das questões que nós temos mais prementes e pode ser um porta-voz para Moçambique, não europeia, na Europa em geral. Então, penso que tem uma grande importância em como é um país europeu importante. Moçambique tem com a Itália uma relação histórica antiga. Até falamos do acordo de paz, agora 30 anos de Roma, não é? Itália, uma vez mais, é aqui chamado a dar o seu parecer. Então, é um país muito importante para Moçambique. Tomás Vieira Mário, obrigada pela participação. Obrigado. Foi então o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. As análises e debates continuam daqui a pouco no Noite Informativa. Vamos agora ao encontro de Afonso Chave para mais detalhes sobre o que será abordado hoje no Noite Informativa. Chave, a edição de hoje é especial. Claramente, Isaura. No mundo não se fala em mais nada. Morreu José Eduardo dos Santos, o segundo presidente de Angola. Foi ele que segurou as pontas quando Agostinho Neto morreu. Foi em 1979, depois de 4 anos de independência de Angola. Hoje, no Noite Informativa, vamos falar do legado que deixa este homem que dedicou mais de 40 anos da sua vida à gestão de Angola. Primeiro, como ministro das Relações Exteriores de Angola, foi ele que desenhou a diplomacia angolana depois da independência. Depois disso, naturalmente, ascendeu ao cargo de primeiro-ministro. Quando ascende ao cargo de primeiro-ministro, anos depois, a morte de Agostinho Neto. Quando morre Agostinho Neto, também lhe dado o desafio de gerir o Movimento Popular de Libertação de Angola, portanto, o MPLA, e também de gerir o Estado angolano como Presidente da República e também como comandante-chefe das Forças de Defesa. Ficou no poder por 38 anos. Sobre a postura que assumiu enquanto Presidente da República de Angola, pode não haver consensos, mas há fatos que não se discutem, como, por exemplo, o fato de ter sido José Eduardo dos Santos a pessoa que foi responsável por trazer a paz a Angola depois de 27 anos de guerra civil. Vamos falar também da relação que José Eduardo dos Santos terá trazido entre Angola e Moçambique. E para isso teremos o antigo embaixador, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Leonardo Simão, ele que ficou nessas funções por 9 anos. Portanto, conhece muito bem a relação que existia entre Moçambique e Angola, na altura em que José Eduardo dos Santos esteve no poder. Também vamos falar de como é que está a diplomacia angolana em relação a Moçambique nos dias de hoje. Por isso, vamos conversar com Osvalda Joana, que é a atual embaixadora de Moçambique em Angola. Osvalda Joana, além de ser embaixadora de Moçambique em Angola, tem uma relação muito extensa com a República Angolana. Começou a frequentar aquele país em 1998 enquanto juíza. Depois teve outras missões enquanto ativista social e também como jurista. Hoje está lá como embaixadora, mas também tem tido várias interações com várias forças vivas de Angola. Com ela vamos compreender como é que está hoje a relação entre Moçambique e Angola. Vamos também conversar com jornalistas moçambicanos e angolanos sobre esta relação a nível não só diplomático, como também político e também social. Vamos ter de Moçambique Fernando Lima, um jornalista que acompanhou a declaração da independência não só de Moçambique, como também de Angola, conhece muito bem as relações entre os dois países e também conhece as relações entre os dois partidos fundadores dos dois Estados. Portanto, estamos a falar do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, e também a Frelimo. Vamos compreender
depois desta morte anunciada esta sexta-feira, como é que estão a reagir os angolanos, a nível político e também a nível social? Além de conhecermos a reação dos angolanos, vamos procurar traçar o perfil de José Eduardo dos Santos na percepção dos angolanos. O que é que significa a morte deste homem para os angolanos? Vamos também compreender, tentar traçar o futuro de Angola depois desta morte. Por que é que procuramos traçar este futuro de Angola depois da morte de José Eduardo dos Santos? É que nos últimos anos, depois da ascensão de João Lourenço ao poder, a família de José Eduardo dos Santos e ele próprio tornaram-se no rosto da luta contra a corrupção em Angola. Queremos compreender, depois desta morte, o que é que vai acontecer e quais poderão ser os próximos passos do atual governo angolano liderado por João Lourenço. Para isso, vamos contar com o nosso habitual painel das sextas-feiras, nomeadamente nas pessoas de Fidel Terrenciano. Vamos contar com Ricardo Raboco e também com Manuel de Araújo. O debate será no Noite Informativa daqui a pouco, na STV Notícias. Até já. O convite está feito, acompanhe daqui a pouco no canal de notícias. É tudo quanto às notícias no Jornal da Noite. Voltamos amanhã à mesma hora. Boa noite, bom fim de semana.